Oi, boa tarde. Eu sou a Joseira Geroto, eu sou professora de alemão e inglês, né? Eu tô compartilhando com vocês alguns vídeos de astrologia. Eu sou leiga, embora eu faça a leitura do mapa astral, eu não me considero uma astróloga, né? Eu digo que eu sou leiga em astrologia porque tem muita coisa que eu não sei explicar na astrologia, mas eu consigo entender a linguagem dos astros, assim como entendo algumas línguas estrangeiras. Então, o que eu quero explicar, eu estou compartilhando com vocês. O segundo vídeo que eu apresentei foi sobre os elementos e ritmos na natureza. Hoje eu vou continuar com o mesmo tema, que é fogo, terra, água e ar. E os elementos e os ritmos cardinal, fixo e mutável em relacionamento com a natureza, né? Vou explicar de novo aqui os quadrantes, né? Hemisfério norte, o quadrante do consciente, hemisfério sul, o quadrante do inconsciente. Se eu nasci de madrugada, normalmente o meu sol vai estar aqui embaixo. No hemisfério sul. Se eu nasci de manhã até meio-dia, por aí, o meu sol vai estar no quadrante superior. Então, então aqui embaixo seria um quadrante do meu crescimento pessoal e aqui o quadrante do meu crescimento dentro do meio social. Esses quatro quadrantes, né, nós vamos relacionar aqui os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais, para assim a gente fica mais fácil entender depois os signos cardinais. Os signos cardinais são esses que estão bem nos pontos cardeais, né, então olha aqui, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Esses signos cardeais são os primeiros de cada estação do ano. Primavera, verão, outono, inverno, lembrando que as referências às estações do ano são em relação ao hemisfério norte, e nós recebemos como se fosse um funil aqui no hemisfério sul, as mesmas energias e a simbologia. Cada signo tem analogia com a sua casa, com a própria casa. Então, Áries tem analogia com a casa 1, Touro com a casa 2 e etc. Então, cada primeiro signo de cada quadrante, ele está relacionado ao primeiro mês de cada estação do ano. O que isso significa? Ele é chamado de signo cardinal, o que significa que nesse primeiro mês, a estação do ano está no seu esplendor máximo, né? Esses signos, os nativos desse signo, eles agem por impulso. Então, o que caracteriza esses nativos são rapidez, impulso, eles agem mais sem vista ao resultado. Eles agem. A preocupação maior não é o resultado, né? Eles são corajosos, são pioneiros, né? Eles vão em busca da própria identidade, né? Eles vão em busca do eu, né? Eles vão em busca de qualquer, vão em buscar o início de alguma coisa. Eu já falei sobre isso, né? A busca da identidade, a busca do próprio lugar no mundo, a busca do relacionamento e a busca da identidade social. Esse é o primeiro mês de cada estação do ano, né? Esse primeiro mês, ele tá ligado ao relacionamento, né, ao relacionamento e a identidade. Depois nós vamos ter o segundo mês de cada estação do ano, que são a casa 2, a casa 5, a 8 e a 11, os signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses são os signos fixos, que o segundo mês de cada estação, onde a estação já tem as características bem definidas e onde a característica da estação já está constante. A gente não percebe isso muito aqui no sul, e hoje em dia no mundo, talvez alguns países a gente veja bem essa diferença, né,
a diversidade das estações do ano, né? Mas que mostra que nesses indivíduos, desses signos, né, existe uma concentração de energia, uma reserva de energia, né? Essas pessoas são persistentes, são perseverantes, elas têm uma capacidade de concentração muito grande. E o que pode levá-las a uma teimosia, né? Porque a gente fala do lado bom e do lado ruim, assim como os cardinais, né? Logo após os ângulos, tem um impulso para iniciar algo novo. Eles podem, essas pessoas podem ter aquele impulso de agir e agir sem ter objetivo nenhum, agir por agir e não pensar realmente naquilo que vão fazer. Então, esses seriam os signos fixos, segundo mês da estação. O terceiro mês da estação, que são as casas 3, 6, 9 e 12, então Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, esse terceiro mês da estação, a estação já está começando a haver uma mudança e já está indo em transição, né, para a nova estação que vai começar. É uma síntese já do que aconteceu nos meses anteriores. Então, aí nós já temos um aprendizado, as nossas habilidades de síntese vão dizer o que a gente vai ter que transformar. Então, as pessoas nessas casas mutáveis, que a gente chama de mutáveis, elas são mais flexíveis, elas tendem a ter um jogo de cintura para lidar com os acontecimentos, são as casas de aprendizado, né? Então, elas vão trabalhar tudo aquilo que elas vivem de modo mais flexível, né? Elas consideram as mudanças, então elas não insistem tanto em continuar no mesmo caminho como os signos fixos, né? Elas falam, não, vamos mudar, aqui não está dando mais certo. O lado bom é que elas não ficam perdendo tempo. O lado ruim é que elas às vezes não se prendem a um caminho porque mudam constantemente, querem sempre novidade, querem sempre aprender coisas novas e vivem na superfície, podem viver na superfície, né? Bom, nossa, até eu me assustei agora. Essa motivação que nos leva a agir, né? Impulso, estabilização e mudanças, isso que nos leva a agir, essa motivação, é o que a gente chama de ritmo. E os temperamentos, fogo, terra, água e ar, que também existe na natureza, a combinação de tudo isso é que dá resultado aos 12 signos solares. Começando a falar, né? Quando eu vou tomar o meu espírito, né? A expressão do meu espírito na Terra, né? Eu vou tomar uma decisão, normalmente eu tomo ou pelo sentimento ou pela razão, ou pela água ou pelo ar. Eu realizo alguma coisa pela terra, no meu corpo, com o uso do meu corpo. E o meu espírito me impulsiona a agir. Então, esses 4 elementos fazem com que eu expresse a minha identidade aqui. Esse fogo, terra, água e ar estão expressos na natureza. E como que eles vão se expressar na natureza? Nós vamos fazer uma analogia com todos esses elementos e a natureza. Como é que o fogo, que está aqui nas casas vermelhas, né? Áries, Leão e Sagitário. Eu sou, eu crio e eu inspiro. Como que eles se expressam? O fogo na natureza, ele ele fascina, não fascina? Ele se expande, ele quer se expandir. O fogo é um elemento que quer se expandir. O fogo ilumina. Então, o que mais que o fogo faz? O fogo queima. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. O fogo não vê limites, assim como o ar. Ele não quer nada que o limite. O que ele precisa? Ele precisa, às vezes, de alguma coisa. A água pode acalmar o fogo,
O sentimento acalma o fogo. O fogo tem aquela ideia, né? Vem o espírito, eu vou agir. O fogo tem um entusiasmo, tem aquela natureza ardente para agir. O fogo, ele é dramático. Então, todo esse nosso lado teatral, nosso lado ardente de falar, aquela vontade de fazer as coisas, vem desse lado ígneo, esse lado de fogo, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho uma energia, essa força vital vem da natureza do fogo. Agora, o fogo pode queimar. Muito fogo faz com que sejamos arrogantes, com que não percebamos os outros. O fogo não gosta de intimidade. O fogo não quer perder a sua identidade. O fogo quer ser, ele está orientado para ele mesmo. Ele não quer que ninguém atrapalhe aquilo. Então, a natureza do fogo, embora seja entusiasta, ela precisa, embora não goste de limite, ela precisa ser moderada. O que o Áries faz? O Áries, ele age impulsivamente. Fogo é impaciente, né? O Leão quer ser o centro das atenções. Por quê? Fogo quer amor. Ele quer ser o centro. Ele busca o amor. O que Sagitário faz? Sagitário é a filosofia. É o entusiasmo, é o inspirador. Ele busca, é o buscador do zodíaco. Ele está buscando algo. E é isso que o motiva. Ele é o líder. Todos eles têm capacidade de líder. Qualquer um, lógico, no zodíaco, qualquer um pode ser líder. Mas eles são aqueles que inspiram, que levam os outros a se transformarem, porque o fogo transforma. Muito fogo destrói. Então, esse é a necessidade, existe uma necessidade de equilíbrio. Por isso que nós temos aqui o fogo que inicia, o fogo que dá continuidade e o fogo que faz as alterações. Porque o líder que tem fogo aqui, que quer inspirar o outro, se ele usar toda aquela motivação dele para inspirar o outro, mas se ele não se adequar ao outro, a inspiração dele não vai servir para nada. Ele tem que colocar a inspiração dele, o rei, né, o governador, aquele que lidera, ele tem que ver a quem ele está liderando, para ele poder inspirar de modo favorável. Então, tudo isso o fogo está vendo, então, as oportunidades futuras. Lembra que eu falei que o fogo é um elemento ativo e que vê as oportunidades futuras? Ele é idealista, ele é espontâneo, né? O fogo é espontâneo. Ele age depois que ele vai pensar. Então, uma lição para ele precisa do ar para se expandir. Então, ele precisa do pensamento. Ele sozinho, nenhum deles vive sozinho. Na natureza também. Um precisa do outro. Todas essas casas, né, a 1, a 5 e a 9, vão nos ajudar ao desenvolvimento da nossa personalidade e da nossa identidade. O que fogo precisa? Eu li um livro que se chama A Mandala do Amor, é de um médico homeopata, Júlio César Lima. E ele sugere algumas coisas para a gente fazer, para a gente entrar em contato com a energia do fogo, que é a energia do sol, a vela, a luz, tudo aquilo que ilumina o espírito, tudo aquilo que nos ilumina. E o que ele diz que a gente deve fazer para a gente reforçar esse lado nosso do fogo? Banho de sol, exercício aeróbico, lutas marciais, meditação, a gente visualizando o sol, meditação, olhar para uma fogueira, né? Olhar para uma vela, fazer as visualizações também para a gente controlar a ansiedade. Que mais? Teatro é muito bom para a gente
trabalhar esse nosso lado do sol. Porque você imagina, nos países onde não tem sol, o que a gente faz? O sol não existe, ou não aparece grande parte do ano. Então, se tudo é energia, a gente pode fazer algumas mentalizações para trabalhar esse lado do sol. E é isso que nós, no final, não desse vídeo, porque não vai dar tempo, eu vou dividir os vídeos, né? Eu vou fazer uma mentalização, um exercício com todos os elementos, mas eu sugiro a vocês já, nesse livro A Mandala do Amor, tem várias meditações, exercícios, para quem se interessar, com todos os elementos. O livro é muito bom para o leigo de astrologia, como eu e como vocês que provavelmente estão assistindo o meu vídeo. Eu vou terminar o vídeo hoje por aqui, porque eu já vi que já está quase 20 minutos, e no outro eu vou continuar com os outros elementos, tá bom? Obrigada. Ou será que não tá 20 minutos? Tá 16 minutos, mas eu vou fazer no outro.